Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem amados, estamos de volta para a nossa segunda live, não é? Tanto no Instagram como no Facebook. Lembrando que esta sim vai para o YouTube, que é o momento do quadro A Voz do Divino, momento da ministração da Palavra de Deus. Não é? Tem um probleminha com o pessoal aqui do Instagram, mas deixa eu ver o que a gente consegue para resolver este dilema. Tá? Aqui com o pessoal do Instagram. Qualquer coisa eu volto novamente à abertura. Não sei se vai ser necessário isto. Tá? Mas deixa eu tentar resolver este dilema aqui para o pessoal do Instagram não ficar sem, né? Que estão esperando. Mas eu falo com o nosso produtor, para qualquer coisa ele editar aí, por gentileza, né? O que ele sempre faz com muito carinho, antes de colocar no YouTube a ministração. Porque nós temos dois momentos agora aqui no programa de live. Um é a abertura, o outro momento é a ministração da palavra propriamente dita. E este conteúdo, sim, vai para o YouTube. Não é? Louvado seja Deus. Então, resolvido o problema aqui no Instagram, eu já convido você para nós abrirmos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 6. Amém? Romanos, capítulo de número 6. Glória a Deus. Aqui o aparelho outro que eu estava transmitindo, o Instagram, descarregou. Né? Até a primeira live do Instagram também caiu, porque já tinha passado de 1 hora. O Instagram tem esse detalhe de tempo. Mas o mais importante é que estamos de volta para esse momento glorioso. É importante você que não assistiu a primeira live, assista depois, para saber de tudo que se passou no programa desta madrugada. Romanos capítulo 6, eu não estou lendo o capítulo com os irmãos, nem estou pedindo para os irmãos ligarem para ler, porque o nosso tempo não permite isto, não é? Por isso que é importante que os irmãos leiam, quem já não leu Romanos 6, leia depois. Amém? E se já leu, lê novamente. De repente você, ao ouvir essa abordagem, vai ter mais uma perspectiva do texto. Quando estava desta feita lendo Romanos 6, a primeira palavra que me veio ao coração foi para dizer às pessoas que estão me ouvindo que sejam mais tolerantes consigo mesma. É importante, diante do texto aqui, nós entendermos que não podemos chamar pecado por outro nome. Pecado é pecado. Pecado é pecado. E o pecado deve ser levado a sério como algo letal, como algo mortal, como algo danoso, como algo podre, nojento, fedorento, repugnante, fétido às narinas do divino. A gente tem que, inclusive, se aborrecer dos nossos pecados. Tem que ter essa repulsa. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo e de repente está metido em uma situação pecaminosa, está dentro da igreja e ainda fuma, está dentro da igreja e ainda bebe, está dentro da igreja e ainda adultera, está dentro da igreja e ainda se prostitui, está dentro da igreja e comete outros pecados. Eu estou mencionando esses porque são pecados que as pessoas se incomodam muito. Mas tem aqueles outros pecados que parecem pequenos, mas são tão graves quanto. Até porque o princípio é que não existe pecadinho nem pecadão. Não existe pecado pequeno nem pecado grande.
Mas eu quero dizer a você que está metido nesses pecados considerados grandes, ou nesses pecados que são considerados pequenos, lembrando que isso não existe. Mas você ainda bebe, você ainda fuma, você ainda se prostitui, você ainda adultera, você de repente ainda furta, você ainda rouba, você ainda mente, você ainda faz coisas terríveis e você sabe. E isso lhe deixa mal, isso lhe deixa triste, isso lhe deixa às vezes com vergonha de ir à igreja, ou sem forças, porque o pecado mina as forças da gente. Sabia disso? Eu sei disso da prática. Sei disso da prática, sei disso por conhecimento bíblico, sei disso por fatos, não é? O pecado mina as forças da gente, nos deixa indisposto para orar. Não estou dizendo que você que não tá disposto para orar seja por causa de pecado. Não estou dizendo isso. Mas o pecado tira as forças, tira a vontade, o desejo de orar. O pecado mina as forças para a gente não estar lendo a Bíblia. Não estou dizendo que você que não lê a Bíblia seja por causa de pecado. O pecado mina as forças para a gente não estar louvando. Também não estou dizendo que você não está louvando porque está em pecado. O pecado, às vezes, tira a força da gente ir ao culto. Não estou dizendo que você que não está indo ao culto seja porque você está em pecado. Mas quem está, pecar todos nós estamos, mas eu digo quem está nessas práticas muito ativo, está muito constante isso aí. E você, de repente, está pensando em desistir. Desistir do caminho. Em vez de deixar de desistir de pecar, o diabo bota na cabeça de desistir do caminho. O diabo bota na cabeça, tá vendo? Não adianta ser crente. Porque tem uma música do mundo que até diz, né? Durante a igreja é rezar e fazer tudo errado, né? Aí o diabo se utiliza disso e diz, ó, não adianta ser crente assim. Tu tá na igreja e um pé no mundo, tu tá na igreja e andando na carne, tu tá na igreja e cumprindo com a concupiscência da carne. Então, não adianta tu ser crente. Eu quero dizer a você que não desista da caminhada. Eu quero dizer a você que está no Facebook, no YouTube, não desista da caminhada. Eu quero dizer a você que está no Instagram, você que está me ouvindo pelas rádios, não desista da caminhada. Romanos capítulo 6 nos chama, obviamente, a andar em novidade de vida. Ele trata que pecado deve ser considerado como pecado. Foi a primeira palavra que eu recebi, essa que disse a vocês agora. Mas a chamada é para andarmos em novidade de vida. Mas quando eu digo de tratarmos o pecado como pecado, é porque Paulo trata aqui em Romanos que o pecado não deve reinar em nossos corpos mortais para obedecermos às suas concupiscências. Nem tampouco apresentarmos os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentarmos a Deus como vivos dentre os mortos e os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. Glória a Deus. Essa palavra, a princípio, eu poderia estar apacentando as pessoas e me apacentando, porque quando eu apacento você, em vez de lhe apacentar, eu também me apacento, porque eu não sou melhor que você em nada, e o pastor que apacenta, ou assenta o pau dos outros, também deve se apacentar, porque não é melhor em nada. Pode não cometer os mesmos pecados das ovelhas, mas tem seus pecados. Nós, pastores, temos os nossos pecados também. Se você, pastor, não admite isso, você está mentindo, é o que diz a palavra de Deus em 1 de João, capítulo 1, verso 10. Não é? Pode ser os mesmos, os das ovelhas, mas nós temos os nossos pecados. Você pode não pecar igual aos outros, mas você tem seus pecados. Por isso que Jesus disse aos homens que queriam apedrejar a mulher que foi pega em ato de adultério, que quem não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra. E a Bíblia diz que foi saindo do mais novo ao mais velho, porque todos nós somos
pecadores, todos nós. Por isso que eu estou dizendo a você que a gente não pode alisar o pecado, dar mimo ao pecado, dar mãe ao pecado. O pecado tem que ser tratado como pecado e deve ser abusivo, deve ser odiado, deve ser repulsivo, deve ser, sabe, devemos tampar as narinas, entender que desagrada a Deus. Pecado é algo grave, pecado é grave. O salário do pecado é a morte. Mas eu quero dizer a você que está metido em pecado que não desista. Quando eu falo da ceia, muita gente entende que, e está errado o entendimento, que comer e beber indignamente é comer e beber em pecado. Comer e beber indignamente é não discernir o corpo do Senhor. É só ler o texto direito. Não precisa nem de uma Bíblia hebraico, grego, que apesar que eu tenho uma, mas nem precisa disso, porque antes mesmo de pegar uma Bíblia dessa linha, o Espírito Santo já tinha me feito entender isto. Por isso que o cristão não deve ficar sem cear. E se você for lá no YouTube, Igreja Templo do Corpo de Cristo, você vai ouvir eu dizer, tem lá várias mensagens sobre Santa Ceia. Você vai ouvir eu dizer que a ceia, ela é preventiva e é remediadora. Ceiamos para não pecar e ceiamos porque pecamos. Precisamos cear para, inclusive, nos encher de Jesus, para mortificar os desejos da carne. Você só vai vencer a carne se enchendo de Jesus. Não pode ficar sem cear. Mas, pastor, vai comer a ceia em pecado? Não. Porque quando a gente vai comer do pão e beber do vinho, Paulo diz, examine-se a si mesmo e assim coma. Não é para se examinar, epa, não vou para a igreja hoje porque tem ceia. Não, eita, estou com pão e vinho aqui, vou me examinar, eita, não vou comer não, porque estou em pecado, eu pequei. Não, Paulo disse, examine-se e coma. Coríntios, capítulo 11, verso 28. Porque quando você se examina, você reconhece que está errado, que errou. E aí o que é que você faz? Você pede perdão, você deve pedir perdão. E em pedir perdão, você come o pão e bebe do vinho, que é o corpo e o sangue de Jesus. Né? E aí você está botando Jesus para dentro. Uma das formas de você botar Jesus para dentro de você é lendo a Bíblia, é orando, outra que eu vou falar aqui do texto, e ceando. Por isso que a ceia, ela é remediadora e é preventiva. Não pode ficar sem cear. Pode ficar sem a ceia, mas sem cear não. E outra forma de você vencer a carne, o texto diz, eu vou mostrar aqui para você, é você se envolvendo na obra. Por isso que Paulo diz, no versículo 19, falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros, mão, pé, cabeça, corpo, tudo, para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servo do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Paulo está chamando a santificação, mas se você observar também, está mandando que todos os nossos membros sirvam a Deus. E o que são os nossos membros servir a Deus? É eu estender a mão para o fraco, para o caído e levantá-lo. É eu ir, levar o evangelho, levar a palavra de Deus nas casas, nos hospitais, nos presídios, nas ruas, as pessoas, aleluia. É você usar a sua voz para abençoar. É você ocupar sua mente na meditação da palavra e estar como o pastor Amaro está aqui,
pensando no irmão que pediu oração e está desempregado, tem 5 filhos, pensando no irmão que se acidentou de moto e está passando necessidade. E agora chega uma irmã dizendo, é uma irmã que está paraplégica em cima de uma cama, dizendo que está na prova de pão. E o pastor está aqui, Jesus, como faço para ajudar essas pessoas? Como eu faço? Aí por isso que é importante você ter assistido a primeira live para ouvir isso. Ocupando a minha mente. Glória a Deus. E quando você se ocupa, irmão, e quando você se envolve, você fica sem tempo para, inclusive, pecar. Aleluia. Você se envolve. Claro que nada disso impede você de pecar, a não ser você ter muita determinação. Porque mesmo jejuando, você corre o risco de... Aliás, nós somos tentados o tempo todo, teu tempo. Não é porque jejua que não é tentado, não é porque ora que não é tentado, não é porque está envolvido na obra que não é tentado. A gente é tentado e com força. Mas, envolvido, a probabilidade de resistir é maior, porque você está... Eu não posso estar dando ouvidos à carne, ao diabo, ao mundo, porque eu estou aqui focado, eu estou aqui na obra. A tentação vem. Mas isso ajuda a você dizer não à carne, dizer não a Satanás, dizer não ao mundo. Por isso que eu estou dizendo a você, não largue, sabe, não tire a mão do arado. Ao contrário, pastor, eu estou me sentindo meio fraco. Põe a mão no arado, irmão. Põe a mão no arado, irmão. Pastor, eu estou meio na carne. Põe a mão no arado, irmão. Na obra de Deus. Se envolve na obra. Mas Deus não vai receber. Quem disse que Deus não vai receber, irmão? A gente tem um conceito muito errado das coisas de Deus, da misericórdia. Por isso que eu estou dizendo a você, pastor, mas isso aí o senhor está alimentando. Não, ao contrário, eu estou dizendo que pecado é pecado, deve ser considerado como pecado, estou dizendo isso desde o começo. E para vencer esse danado desse elemento danoso, mortal, fétido, nojento, para vencer, você precisa estar aplicado na obra. Você precisa estar envolvido nas coisas espirituais para que o Espírito Santo te ajude a largar isso. Entende isso, irmão, pelo Espírito Santo. Entende isso pelo Espírito Santo, irmão. Lembra-te que o Senhor nos amou, nós inimigos dele. A gente viu isso no capítulo de número 5 de Romanos, que ele provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, capítulo 5 que eu estou agora, versículo 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Entende isso pelo Espírito Santo, irmão? Louvado seja o nome de Jesus. Quero dizer a você que ainda está na igreja fumando, não deixe de caminhar para a igreja. Você vai se libertar desse cigarro. Você que ainda bebe, não deixe de ir para a igreja. Você vai se libertar dessa bebida. Você que está metido em adultério, em prostituição, não deixe de caminhar. Você vai te libertar desse negócio aí. É necessário que você tome atitude, que você comece a perceber que isso é nojento, que isso desagrada a Deus, que isso entristece o Espírito Santo, que isso bloqueia a bênção de Deus na tua vida, ainda inclusive corre o risco de te levar para o inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Tem que levar isso com seriedade. Mas não é por causa disso que agora você vai sair da igreja, se debandar para o mundo. Ao contrário. Se envolva mais, busque mais, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia. Se envolva mais para essas coisas saírem de você, para você conseguir largar-se disso. Olha, eu estou entregando como eu recebi de Deus antes de vir para cá, quando li Romanos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês todos, em o nome de Jesus Cristo. Se esta palavra falou ao seu ouvido, foi a voz do pastor Amaro, mas se ela lhe impactou, foi a voz de Deus, foi a voz do divino.